são os pais de hoje? Quem são os pais destas crianças das quais eu estive a falar na outra live? E, e então é esse o tema de hoje, muito com base na minha experiência, na, na minha experiência, para já como mãe, que eu também sou mãe, não é? Apesar que já tenho filhos adultos, mas jovens adultos. Mas na minha experiência, enquanto processos que eu tenho acompanhado, crianças, pais que tenho acompanhado em termos do meu trabalho, e penso que é uma temática que está mais do que na ordem do dia e é super importante. Então, temos chegado imensa informação a partir também dos florais, das partilhas que eu vou fazendo, do feedback que eu vou dando aos pais e que também me vão dando, não é? E parece-me bem pertinente e cada vez mais na ordem do dia o tema. Como eu estava a dizer, para quem está a chegar só agora, eu falei das crianças na última live, falei algumas características das crianças de hoje, que são aquelas que estão a nascer agora, nos últimos tempos e agora, não é? Que trazem características diferentes do que era habitual. E cabe agora falar dos pais. Quem são os pais de hoje, os pais destas crianças, não é? No fundo, Dina, boa noite, Andréia, tudo bem? Que bom. Então, os pais de hoje somos todos nós que somos pais, na realidade, e que estamos aqui nesse papel. O que é que. Vou fazer aqui uma breve introdução. Portanto, no movimento que nós estamos a viver agora, em termos planetários, não é? Em que tanto se fala e desta entrada agora que efetivamente vai acontecer na nova era ou na nova Terra, enfim, que traz consigo urgências que é preciso estarmos atentos, não é? Há muito tempo que a Terra já deveria ter feito este movimento de evolução consciencial, o salto quântico que tem a ver com os humanos que estão aqui, que têm estado aqui. E há muito tempo que este movimento, que a humanidade, na realidade, a humanidade já deveria estar mais evoluída do que aquilo que está. Portanto, e corremos aí o risco, alguns lá atrás, de não conseguirmos acompanhar este movimento ascensional do planeta. Lá atrás, muitas civilizações sucumbiram, não é? Não conseguiram acompanhar esse processo e esse movimento. Ultimamente também não tem sido fácil, e a última geração, digamos assim, antes agora desta, que tentaram impulsionar mais fortemente este movimento de elevação consciencial foi nos anos 60 com o movimento hippie, com toda a sua palavra de ordem, as palavras de ordem, não é? Paz e amor, que era aquilo que se ambicionava para o planeta e é aquilo que se continua a ambicionar. O que é que aconteceu com essa geração? Falharam, não é? Porque os pressupostos
quer dizer, os pressupostos estavam certos, mas a forma para lá chegar é que não foi a mais correta, portanto, perderam-se ali um pouco na ilusão das drogas, também uma ideia errada do que é a liberdade, e isso fechou. Mas como nós nunca estamos desamparados pela espiritualidade e pelos mestres, tem sido sempre dada essa oportunidade para nós conseguirmos evoluir. Então, a partir aí dos anos 70, 80, 90, a partir aí dessa altura, 70 sobretudo, depois 80 com maior intensidade e depois 90 praticamente todos, começou a surgir a geração que se designa, embora eu não goste muito de usar estas terminologias porque parece que é estar a colocar em caixinhas, a geração índigo, que era uma vibração mais elevada. Essa geração, ela vinha para fazer a mudança que não se conseguiu fazer lá atrás. Portanto, a geração índigo, não é? Que vinha com uma vibração diferente, no fundo, são, apesar que sempre, em toda a humanidade, na história da humanidade, sempre houve os índigos, não é? Que eram aqueles seres que sempre vinham e faziam a sua diferença. Sei lá, Einstein, Miguel Ângelo, todos esses que marcaram épocas e marcaram mudanças, sejam elas a que nível for, são considerados índigos daquilo que nós sabemos o que é hoje, não é? O que é que pronto, o que é que aconteceu? A partir desses anos que começaram a vir em maior quantidade e cada vez maior quantidade, esses índigo, com essa energia da mudança, não é? Eles vinham precisamente para fazer essa revolução consciencial, com a sua vibração a acionar mais rapidamente a mudança das mentalidades, vinham quebrar sistemas económico, político, educacional, etc. Mas acabaram também por encaixar e adaptar-se, entre aspas, nem sempre da melhor forma, à sociedade que estava instituída, não é? Então, vinham trabalhar a espiritualidade, um mundo novo, vinham e vêm, porque estão aqui todos, não é? E encaixaram-se à força, na maior parte dos casos, não é? No sistema educativo, no sistema político, no sistema económico, etc. Alguns com problemas a nível de saúde, com medicações, com doenças dificilmente diagnosticadas. Nos anos 90 foi quando começou, digamos assim, os primeiros casos de, assim, mais intensamente das questões da hiperatividade, a começar a falar-se disso, e depois um bocadinho mais para a frente. E então, essa geração aí desses anos é aquilo que eu às vezes chamo, depois, alguns, não é? Os filhos da Ritalina. Não eram os filhos da droga, como, embora alguns também tenham enverdado por esse caminho, porque o que é que acontece? Quando a pessoa traz um movimento grande a incitar à espiritualidade e não sabe que caminho tomar, muitas vezes as drogas e as medicações, isso tudo,
são formas de evasão e de adormecimento também. Então, muitas vezes é-se levado para aí para fugir um pouco à realidade. O que é que eu verifico hoje? Que atendo. O que é que eu verifico hoje com todos estes pais destas idades? Porque a maior parte das pessoas que me procuram, em termos de ajuda, são esta geração dos 20, 30, 40, mas vêm por causa dos filhos, das crianças de hoje, não é? E acabamos sempre por chegar aqui à conclusão e ao veredito de que a questão não está nas crianças, não está nos filhos, mas sim nos pais, nos adultos. E era isso que eu queria hoje deixar aqui muito claro, na medida do possível, e falar aqui hoje. É que toda esta geração, a vocês, acredito que a maior parte dos que estão aí, que vinham apetrechados, digamos assim, porque eu sou mais velha, apesar que também lá atrás, que também acredito que seja uma dessas, não é? Mas tenho uns aninhos mais a mais, vinham apetrechados com grandes apetências para as tecnologias, uma vontade de fazer diferente, mas o que é que aconteceu? Não encontraram o terreno fértil aqui para fazerem essas mudanças. O que é que encontraram? Encontraram pais, uma cultura fechada ainda, pais que também com as suas feridas, com as suas dores, uma sociedade ainda muito fechada, e muitos desistiram dessa movimentação. Portanto, aqueles que tentavam, em termos do sistema educativo, também eram colocados de fora, e pronto, e tem sido assim, não é? Então, como eu costumo dizer, vieram para trazer a espiritualidade e acabaram por encaixar na materialidade. A educação baseada no ter, o ter estudos, o ter trabalhar para ter a casa, para ter o carro, todas essas questões que nós fomos educados, não é? E não para o ser. E o que é que acontece? Essas almas foram se apagando. E então sentem saudades, não sabem do quê, sentem-se desconectados. Aquilo que eu verifico na maior parte das vezes, ainda muitos adultos desenraizados, ainda não ancorados, e isto tem sido uma questão extremamente importante, não é? Portanto, adultos com 30 e 40 anos, e alguns 40 e tal, mais, ainda não ancorados, porque nós ancoramos quando nós assumimos a nossa encarnação, aquilo que estamos aqui a fazer, aquilo que viemos fazer. Então, muitos muitos de vocês, no fundo, questionam-se se realmente pertencem àquela família, porque não encaixam, sentem-se a ovelha negra, não é? Como se costuma dizer, fora da caixa, e isto gerou uma zanga, uma revolta, uma dor em relação à família de origem.